Ei, som, teste, 1, 2, som, ei. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Queria convidar você a se colocar de pé na presença de Deus, aleluia. Se você puder, cumprimente seu irmão, da direita, da esquerda, por gentileza, abençoa ele, fala que você tem um ótimo culto, aleluia. Como é bom poder estar aqui na casa de Deus. Eu creio e acredito que você está feliz em poder entrar aqui, em poder estar aqui para cultuar o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Tenho certeza absoluta no meu coração que você não tem somente um, nem dois, mas mais do que um, mais do que dois motivos para agradecer. Você tem, quem tem aí? Motivos suficientes para agradecer. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não só para adorar o Senhor, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, mas também para agradecê-lo por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Não é pouca coisa o que Ele tem feito, além dele ter nos salvado, né? Nos comprado com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele nos permite estar aqui congregando, reunidos como igreja. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque eu preciso de você, você precisa de mim, você precisa desse irmão, dessa irmã que está da sua direita, na sua esquerda. Nós unidos somos mais fortes, amém? A igreja do Senhor, ela é forte quando caminha unida,
ela é forte quando caminha num só propósito, que é chegar naquele grande dia, na Nova Jerusalém. Quem tem a expectativa? Quem tem? Glória a Deus, queridos. Essa expectativa, ela não pode morrer no nosso coração. A expectativa daquele dia de olhar no alto, nos altos céus, e poder ver o Rei dos Reis, poder ver e contemplar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vindo buscar a sua noiva, vindo buscar a sua igreja, que foi comprada com um sangue puro na cruz do Calvário. Mas antes de fazer a oração aqui, nós entrarmos no momento da adoração, eu quero ler aqui apenas 2 versículos da palavra, que se encontra no capítulo 4 de Mateus. Quero ler, aleluia, o verso 8 e o verso 9 e o 10 de Mateus 4. Aqui esse capítulo ele trata aqui do momento em que Jesus ele foi tentado por Satanás. Depois que Jesus ele foi batizado por João Batista, se você começar a ler aqui no capítulo 1, você vai ver que o Espírito do Senhor leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E nesse momento em que Satanás tenta Jesus, na sua última cartada, ele viu que ele não teria chance, né, de ludibriar, de enganar Jesus. Olha o que Satanás faz. Depois o diabo o leva a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. O que Satanás estava tentando aqui, queridos? Roubar aquilo que é de Deus. O que é de Deus? A adoração, o louvor. Somente Deus, mais ninguém na face da terra merece o nosso coração, a nossa adoração. Então Satanás, ele tenta aqui de todas as formas roubar a adoração de Jesus. E Jesus diz assim no verso de número 10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. Nós estamos aqui, queridos, para prestar culto de fato. Para mim? Para a banda? Para o pastor? Não, para Deus. Todos nós estamos reunidos aqui num só objetivo: adorar Jesus, adorar o Senhor. Somente Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas sabe o que acontece, querido? Muitas vezes Satanás ele tenta roubar, ele tenta bloquear a sua adoração, ele tenta fazer você estar disperso no ambiente da adoração. Mas você precisa entender que a partir do momento que você pisa aqui, você precisa conectar o seu coração ao trono da graça. Não fica prestando atenção no seu irmão do lado, como que ele está, com que roupa ele está vestido, como está o cabelo dele, o cabelo dela. Não, querido, não fica prestando atenção. Mas conecta a tua mente de fato ao trono da graça. Não deixa que Satanás roube a sua adoração, o seu louvor, a sua rendição. Nós estamos aqui no único intuito: adorar Jesus, bendizer o nome dEle. E eu sei, querido, que você tem algo no seu coração aí. Você não está vazio, você tem adoração aí dentro. O que você faz com isso? Derrama na presença dEle. Derrama na presença do Senhor. Adore Ele. Então eu quero fazer um convite que não é meu, mas do Espírito Santo. Vamos adorar? Vamos juntos como igreja bendizer, louvar e exaltar o nome do Rei dos Reis. Então, se você tem ainda fôlego, quem tem fôlego aí? Aleluia. Então eu quero que você use esse fôlego de vida para adorar, para exaltar o nome dEle. Então vamos fazer uma oração e já começar com essa oração, adorando Ele, chamando a presença dEle. Então levante as suas mãos em sinal de rendição e comece agora já falando palavras para Ele.
para que você possa pisar na cabeça de Satanás, para que você possa envergonhar Satanás, porque quando nós adoramos, quando nós exaltamos, nós envergonhamos o inimigo. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito que só o Senhor, o seu Deus, adorarás, e só Ele prestará culto. Aleluia. Comece agora adorando, comece agora exaltando, comece agora chamando a presença, comece invocando o Espírito, comece chamando as muitas águas de Deus sobre este lugar. Senhor, nós chamamos a Tua presença. Muitas vezes o inimigo quer nos calar, muitas vezes o inimigo quer bloquear a nossa adoração, quer nos impedir de te adorar, quer roubar a adoração que é somente para o Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, com as nossas mãos estendidas, com o nosso coração conectado ao trono da graça, para que a nossa adoração não fique somente aqui, Senhor, na terra, mas que ela rompa as regiões celestiais, que ela rompa, Pai, as regiões celestiais e possa chegar no mais alto lugar, que ela possa chegar no santo dos santos. Senhor, nós adoramos o Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Seja exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que através deste louvor que será ministrado, através destes ministros aqui, Senhor, e através da Tua igreja, os muros da incredulidade venham cair por terra, os muros que muitas vezes nos impedem de acessar o Santo dos Santos possa cair, e que nós possamos entrar sem medo, sem culpa, sem mácula na Tua presença. Nós nos rendemos, nós nos prostramos ante ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, recebe o nosso louvor. Muitas pessoas agora estão no carnaval cantando músicas carnais, Senhor, músicas que exaltam a sexualidade, pornografia, mas nós não, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, não para exaltar pornografia, sexualidade, não, mas para exaltar o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nós oramos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, como o Senhor teve de nós. Um dia estávamos lá, Senhor, mas hoje estamos aqui para Te exaltar, para Te adorar. Então, Senhor, recebe no mais alto lugar, recebe o nosso louvor, recebe, Pai, no nome de Jesus. E se você crê que o Senhor recebe a sua adoração, aplauda a presença dEle, aplauda mais forte, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não quero me apegar com as coisas desse mundo. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Oh, aleluia. Se levante. Adore, igreja. Ele está voltando.
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Oh. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Glória a Deus, aplauda o nome dele. Ele está voltando. Aleluia. Leva-me além de todas as alturas, onde ouça sua voz, de tua justiça, pela minha vida. Jesus desceu teu sangue. Na cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue que nos lava os pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Declare! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
vai instalar nessa noite. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus. Levante as suas mãos e diga que você está livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus. Oh, mais alto, Senhor. Eu sou livre. Obrigado, Pai. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus. O coral mais lindo que há sobre a Semáfolis. Oh! Levante mais alto as suas mãos e diga a Ele: não há mais algemas que nos prende, nada além esse sangue que nos libertou. Jesus, mais uma vez. Eu sou livre. Sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Obrigado, Deus. Eu sou livre. Nada além Do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor, pela liberdade na cruz. Oh, pelo teu sacrifício, Senhor. Eu agradeço, Deus. Eu agradeço, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudi-lo. Glória a Deus. Glorifique. Começa a glorificar. Aleluia. Glorifique aquele que vive. Feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Amados, ainda que mesmo você decrete e diz que não há mais chance, eu quero dizer que a história que Deus marcou para a tua vida, nem você mesmo vai conseguir anular. Você vai voltar e se render, porque o melhor caminho é Ele. E mesmo que as situações tenham colocado você a pensar que você não tem mais solução para a sua vida, quem escreveu a sua história foi o Senhor. Quem escreveu o final da sua história foi Deus. E Ele tem o final desse filme. Sabe qual é o final? É de paz, é de bênçãos. O final da sua vida, da sua história, quem escreveu foi o Criador. E assim como o Pai que não deixa seu filho na mão, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Eu sei que tem pessoas que entrou nesse lugar, nessa noite, achando que tudo está perdido. Eu quero dizer para você que a semana passada eu estava pensando justamente como você estava pensando.
Em fração de uma hora para outra, Deus manda uma palavra, move uma ação e minha vida muda totalmente. Aí muda o meu semblante, aí muda a minha oração, aí muda o meu jeito em casa, aí muda o meu jeito na rua. E eu posso dizer: Senhor, ontem eu estava chorando e hoje eu estou adorando. Porque, amados, nós não sabemos o dia da manhã, mas Ele sabe. E Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o E a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Ele está nesse lugar, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele que sempre vencerá. Ele está aqui. Sobre o trono de justiça, eternamente Haverá. haverá um rei. Ele está voltando. Ele voltará Para quê, igreja? para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça Pode estremecer. diante da majestade de Jesus. A terra vai estremecer, a terra vai Que estremecer. ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade Aleluia! de Jesus. Isso, né? O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, quem ele é? O homem mais notável, Oh! ele ama a justiça e odeia iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça
glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Porque dele e por Ele, porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, igreja, pra sempre, pra sempre, pra sempre, a Ele a glória, a honra, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Vamos aplaudir, glorificar. Abra sua boca, glorifique. Aleluia. Adoramos, adoramos a tua presença. Aleluia, Aleluia. adoramos. Aleluia. Será que você pode ficar nesse espírito de adoração? Será que você pode ficar nesse espírito de adoração? Levante as suas mãos, sinta a presença. Que presença gloriosa, que maravilhoso. Será que você pode contemplar essa beleza? Será que você pode por alguns minutos contemplar a glória, a majestade do nosso Deus? Será que você pode nesse momento de fato cantar de fato a Ele a glória? Que não seja da boca para fora, mas que saia do seu coração. Que não sejam palavras vazias, mas que sejam palavras carregadas de amor. Que sejam palavras carregadas de reverência. Então, se você entende que de fato a glória é para Ele, tudo é para Ele, eu quero convidar você por alguns minutos agora, você adorar Ele, você exaltar, porque Ele merece. Vamos agora, fale palavras de adoração a Ele. Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão, Ele perdoa as nossas iniquidades, Ele sara os nossos corações doentes. Jesus de Nazaré, sim, Ele é Jesus, aquele que carregou a cruz sobre os seus ombros, aquele que foi pregado na cruz, aquele mesmo que o seu sangue foi derramado, aquele que rasgou o véu e nos permitiu entrar no Santo dos Santos. É esse mesmo Jesus que nós adoramos, é esse mesmo Jesus que nós nos prostramos, é esse mesmo Jesus que está sentado à destra de Deus, é esse mesmo Jesus que ao terceiro dia ressuscitou.
É esse mesmo Jesus que naquele grande dia vai levar a sua igreja para a glória. Por isso nós estamos aqui. Não é em vão a nossa carreira, a nossa caminhada não é em vão. As nossas lutas, as decepções, as frustrações, não é em vão. Mas há algo maior, meu querido, há algo preparado. Aleluia. Maior dor, maior dificuldade Ele passou na cruz, mas a Bíblia diz que Ele venceu a morte. A morte não pôde parar o Senhor, a morte não pôde parar. Aleluia. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje está na glória do Pai. Aleluia. Jesus santo, Jesus poderoso, misericordioso. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Por isso nós te exaltamos sobremaneira. Nós te honramos, Senhor. Seja honrado na terra, assim como Tu és honrado no céu. Seja exaltado na terra, assim como Tu és exaltado no céu. Nós nos prostramos, Senhor. Diante do Senhor nós rasgamos o nosso coração. Senhor, Tu és aquele que perdoa, Tu és aquele que lava a nossa vida, nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. É o Senhor que nos convence por meio do Teu Espírito, o Espírito que nos ensina, o Espírito que nos aproxima. Oh, obrigado por essa graça maravilhosa, porque a Tua palavra diz que pela graça nós somos salvos. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus é maravilhoso. Me veio uma palavra no coração, bem rapidinho, antes de nós entrarmos no dízimo. Marcos capítulo 2, se você for ler, não precisa abrir, queridos, não precisa abrir. Conta a história de 4 homens que carregavam um paralítico. E eles estavam em Cafarnaum, e eles chegam numa casa, provavelmente a casa de Pedro, e Jesus estava lá dentro, e havia uma multidão no entorno da casa. E o texto diz que esses 4 homens carregando esse paralítico tentou acessar a casa. Mas era impossível eles entrarem, porque havia uma multidão bloqueando a porta. Ninguém saía de dentro e ninguém entrava para dentro, porque havia algo que impedia aqueles homens de entrarem até a presença de Deus. Muitas vezes na nossa vida existem impedimentos que tentam nos bloquear, que tentam nos impedir de se aproximar de Jesus. Às vezes é o pecado, às vezes é algo na alma, não uma doença física, uma doença na alma. Às vezes é o medo, a angústia. Pode ser que isso seja a multidão que às vezes impede você de entrar. Mas eu fico feliz porque eles tentaram entrar pela porta, não conseguiram. Mas o texto diz que eles subiram na casa e abriram o teto e conseguiram colocar aquele homem por cima da casa. Sabe o que é isso? Um novo acesso, a nova aliança, a graça de Deus que nos permite entrar. Há um novo acesso, querido, para que nós possamos entrar na presença de Jesus. Pode ser que você chegou aqui falando: nossa, mas eu não consigo, sozinho você não consegue. Mas por meio da graça, nós podemos entrar. O texto diz que aqueles homens pegou aquele homem, levantou o teto e colocou diante de Jesus, aleluia. E eles puderam se aproximar. Pode ser que você chegou aqui distante, longe, mas eu quero dizer para você, há um novo acesso. O véu se rasgou. Você pode entrar, você pode se aproximar, você pode usufruir da presença de Jesus. Não fique de fora da casa, não fique de fora da presença, não fique. Pode ser que você está caminhando nessa terra de fora da presença, vendo de fora o que Jesus está fazendo, mas você é chamado para entrar, querido. Você é chamado para entrar, querida, na presença e desfrutar de perto daquilo que Ele quer fazer na sua vida, da transformação que Ele quer gerar em você. O texto diz que quando aquele homem se aproximou de Jesus, a primeira coisa que ele fez não foi curar a paralisia, mas foi perdoar. Por quê? Porque o propósito de Deus sempre será em primeiro lugar.
nos perdoar. Aquele homem, ele poderia morrer paralítico, mas se ele tivesse sido perdoado, ele seria salvo. Mas se ele tivesse sido curado e não perdoado, ele não teria entrado na graça, na presença de Deus. A prioridade do Senhor, querido, sempre será a tua salvação. Sempre, sempre. Jesus vai lutar todos os dias pela tua salvação, para te perdoar, para transformar você. É isso que Ele quer. As demais coisas, o que Ele diz? Vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, é a sua salvação. Sempre busque pela sua salvação, querido. Aleluia. E aquele homem pôde sair dali perdoado, aleluia, e curado. Pode ser que você ainda sinta-se culpado dos pecados da sua vida, mas eu quero dizer para você, Ele já te perdoou, querido. Você não precisa carregar esse fardo pesado sobre você. A Bíblia diz que Ele nos chama para descansar, aleluia, glória a Deus. Eu quero deixar aqui um momento da palavra, um versículo da parte do dízimo. Se você trouxe a sua oferta, se você trouxe o seu dízimo, logo após a leitura eu convido você a estar aqui para ofertar e para dizimar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ah, Pai. 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 6, Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, e ele diz assim: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Paulo, ele escreve essa carta e ele faz uma analogia muito interessante sobre o que é oferta, sobre o que é dízimo. Ele faz uma analogia com a semente. Quando você planta uma semente numa terra boa, essa semente pode passar o ano que for, o tempo que for, ela vai germinar. Se for uma árvore grande, ela vai crescer. Se for uma árvore frutífera, ela vai dar fruto. O nosso dízimo, querido, a nossa oferta é uma semente que nós semeamos no solo do reino de Deus. E assim como aquele jovem, não sei se você vai lembrar dessa passagem, que entregou a Jesus 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 pessoas, o que aconteceu? Multiplicou. Quando nós semeamos aqui, isso aqui não é simplesmente um envelope de dízimo, não é. É uma semente que você planta aqui. Você não vê esse reino, mas você está plantando no solo do reino de Deus, e assim essa semente vai germinar. Assim como aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão e ainda sobrou, o que acontece quando nós plantamos aqui? Nós somos abençoados, aleluia, e nós abençoamos as pessoas à nossa volta. Então, quando você faz isso aqui, você está sendo fiel a Deus. Você será abençoado, porque Deus, Ele abençoa aqueles que são fiéis, mas você também abençoa o seu próximo, você abençoa essa igreja, você abençoa este ministério. Há um propósito no coração do nosso Deus, que foi transferido para o coração dos nossos pastores. Eu acredito, não daqui a muitos anos, nós construirmos aquele lugar, um templo maior, a catedral da nossa igreja, para que possamos estar lá com mais pessoas. Deus, Ele quer ampliar essa igreja, trazer mais almas, mas para isso nós precisamos continuar semeando aqui, semeando nesta casa, semeando neste ministério, porque Deus, Ele vai prosperar, e no nome de Jesus nós iremos construir aquele lugar. Pode ser que você fale: nossa, mas é uma igreja grande, você já viu o projeto aqui? Nossa, é uma igreja enorme, mas Deus, Ele é o dono do ouro, da prata. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, e Ele vai multiplicar recursos na mão do seu povo, para que o seu povo possa abençoar essa igreja, para que essa igreja possa levantar aquele templo. Aleluia. Você crê nisso? Você crê que em poucos anos nós iremos construir aquela igreja? Aquela igreja vai estar pronta, com piso, com pintura, com telão, com som, para que possamos estar lá. Eu creio nisso. Nossa igreja é uma igreja de fé. O justo viverá pela fé. Amém? Então, se você crê e você trouxe a sua oferta,
Se você trouxe o seu dízimo, eu convido você a estar aqui na frente, trazer aqui, depositar aqui no gasofilaço. Aleluia. Pode vir. Você que também nos assiste, você também pode fazer a sua oferta através do Pix. Você pode ofertar através do depósito da conta da nossa igreja. Você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder estender as suas mãos, nós iremos consagrar essas sementes que foram plantadas aqui. Vai germinar, irmão. Você crê? A 30, a 60 e a 100 por um. Pai, nós adoramos o Senhor através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Consagramos cada semente, Pai, que foi plantada aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar, assim como o Senhor multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo que nós plantamos no Teu reino, Senhor, não de fato somente nos abençoa, mas abençoa a Sua igreja, abençoa o Seu povo. Por isso nós consagramos, nós abençoamos esta igreja, esse povo, a vida dos nossos pastores, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, antes de passar o microfone para o nosso pastor, eu quero só fazer uma ressalva aqui. Tem alguém que é novo aqui na nossa igreja? É um novo convertido, faz pouco tempo que você está aqui na nossa casa. Amém? Tem mais gente? Tem mais? Estou começando agora. Amém? Tem mais gente? Quero falar para vocês que a nossa igreja, ela tem um aplicativo. Pode ser que você ainda não conheça a história da nossa igreja no mundo, né? A história, as doutrinas dessa igreja, né? Você não sabe por que esses símbolos aqui, o que será que significa tudo isso? Se você baixar o nosso aplicativo, você vai ter todas as informações sobre as doutrinas, sobre a história da nossa igreja no mundo, sobre a história da nossa igreja no Brasil. Você também que está aqui na igreja e ainda não conhece muito sobre a história da nossa igreja, você também pode baixar esse aplicativo da nossa igreja. Lá tem toda a história, todas as informações sobre a nossa igreja, sobre a nossa fundadora, e é muito enriquecedor para você. Então não perca tempo de conhecer mais sobre a história da nossa igreja, essa igreja que tem feito tantas coisas, não só aqui no Brasil, querido, no mundo inteiro. A igreja quadrangular, ela tem pregado o evangelho, muitas pessoas têm sido salvas, Deus tem levantado pastores, como os nossos pastores aqui, né, que tem pregado o evangelho. Se você quer conhecer mais, se você quer aprender mais sobre a nossa igreja, baixe o nosso aplicativo, tá bom? Você que tem um Android, na lojinha lá do Google, você que tem o iPhone, você pode baixar lá também na lojinha do seu celular e ficar por dentro também da história e também de tudo que se passa aqui na nossa casa, porque nossa igreja é uma igreja que trabalha bastante, né, pastor? Amém? Amém, graças a Deus. Irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, né? Um dia, aliás, um fim de semana, né, de bastante correria. Os irmãos, dou graças a Deus pela vida dos líderes aí de adolescentes jovens, e todos os irmãos que puderam ajudar, né, no acampamento, foi uma benção. Eu estava hoje, né, eu ia estar bem de manhãzinha lá, eu não pude estar nem no culto de manhã, e não pude também estar, né, bem de manhãzinha, porque a Alice não estava muito bem. Ela tinha tido uma febre já depois da morte do pai, e depois, a noite passada, começou de novo. A gente ficou meio com medo, então, né, eu fiquei cuidando dela hoje de manhã, mas a gente esteve lá, né, nesse finalizar do acampamento. Graças a Deus, houve um grande avivamento, né, com os nossos filhos lá, e a importância de nós apoiarmos esse trabalho. Quero agradecer muitos irmãos, né, que ajudaram com uma inscrição, né, que você pôde ajudar, porque não é barato essas coisas, né? Teve a chácara, teve os alimentos, né? Eu sei que eles correram bastante, né? Fizeram vendas aí, mas pode ter a certeza que a semente foi plantada, amém? Fique em pé um pouquinho, né? Vamos orar. Pegue a sua Bíblia, se você está com ela aí, vamos falar com Deus, vamos pedir que o Espírito Santo venha falar conosco. Senhor Deus, nosso Pai,
Nós já te louvamos, Senhor, com hinos, cânticos, com louvor, adoração. Ó Pai, nós queremos agora, Senhor, ouvir a Tua palavra. Vem através do Teu Santo Espírito, Senhor, falar conosco. Ó Senhor, abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, ó Senhor, na vivência, ó Senhor, no Evangelho, estarmos, Senhor, incluídos na Tua palavra, que ela seja o leme da nossa vida, no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de você assentar, abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12. Eu quero trazer uma palavra para nós nesse domingo, amém? Quero dar uma boa noite para aqueles que nos ouvem através da rádio, através das mídias sociais, né? Você que está nos ouvindo agora, que Deus visite cada um de vocês aí também. Irmãos, está acontecendo algo já há alguns dias, especificamente começou numa faculdade lá nos Estados Unidos, de Asbury, e eles estão provavelmente há mais de 270 horas louvando e engrandecendo o nome do Senhor numa adoração. E depois daquilo, outra faculdade, essa faculdade é uma faculdade presbiteriana, e ela começou fazendo isso. Depois uma outra faculdade batista começou também a fazer isso. Agora está na terceira faculdade, uma faculdade evangélica também, né, mas pentecostal, assim como nós somos, e estão louvando e bendizendo o nome do Senhor. E eu tenho acompanhado esses irmãos lá, e muitas pessoas do mundo inteiro estão indo lá, pessoas que saíram do Brasil, viajaram 16 horas, chegaram lá, entraram lá, só que é um lugar que, como está muita gente procurando, as pessoas têm que entrar e têm que dar espaço para aquelas que estão na fila. E eu fiquei imaginando, né, que isso tem tomado assim uma geração de pessoas, e nós precisamos cultivar isso. E hoje a mensagem, né, que Deus colocou no meu coração, ele vem sobre esse tema, que é um tema de avivamento. E esse texto de Hebreus 12, lá no versículo 14, ele vai dizer uma frase, né, o escritor aqui aos Hebreus, porque é incerto, né, quem escreveu essa carta aos Hebreus nós não sabemos, pode ter sido Barnabé, pode ter sido Átila, né, não se sabe quem escreveu, mas aqui no versículo 14, ele começa dizendo assim, e esse texto, né, do versículo 14 em diante, é uma advertência que o escritor faz a nós, para que Deus não nos rejeite. E ele diz assim: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos ler essa versão aqui, ó, que está aqui no telão. Vamos lá. Esforcem-te para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse texto, quando o escritor escreve essa carta aos Hebreus, ele não escreve esse texto às pessoas que estão vivendo no mundo. Eles escrevem para as pessoas que seguiam a Cristo, já tinham conhecimento da palavra de Deus, mas as pessoas elas estavam esfriando o seu espírito. E quando eu comecei aqui comentando dessas 3 faculdades que estão num momento ininterrupto de louvor e adoração, a nossa vida precisa ser daquela forma. Mas de que forma, pastor? Eu tenho que ir lá na faculdade, entrar no lugar e ficar lá o tempo todo, só sai, vai no banheiro, volta. Não, irmãos, a nossa vida, nós não conseguimos fazer o que aqueles estudantes estão fazendo. No tempo em que eu fiz faculdade, eu estava trabalhando, eu não pude só estudar, mas aquele lugar é um lugar onde as pessoas só estudam, então eles podem estar o tempo que eles quiserem lá. É lógico que precisam cumprir aí, né, uma carga horária dentro da escola, né, dentro da faculdade, mas eles estão lá fazendo um momento em que aqui no Brasil nós poderíamos estar fazendo também, embora nós muitas vezes temos a dificuldade que muitos estão trabalhando, cuidando da sua casa, né, cuidando de pessoas que estão em casa. Todos nós temos os nossos afazeres, só que nós podemos da mesma forma em espírito
estar, né, louvando, bendizendo a Deus e nos santificando todos os dias da nossa vida, desde do nosso levantar ao nosso dormir. E esse texto, quando o escritor aqui escreve aos Hebreus dessa forma, ele diz assim no versículo 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de herança como filho mais velho. Aqui o escritor aos Hebreus, ele dá, né, esse exemplo de Esaú, né, que vendeu o seu direito de primogenitura e depois ele corre atrás. E o versículo 17 diz assim: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Sabe, irmãos, às vezes nós levamos a nossa vida de uma certa forma, que decisões que nós trazemos para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, às vezes é muito difícil o conserto lá na frente, vai precisar de muito choro, vai precisar de muito arrependimento, é verdade. Só que aqui, quando nós olhamos esta frase, sem santificação ninguém verá a Deus. Quando o Senhor falou no meu coração a respeito desse texto, eu comecei a lembrar das crianças. E as crianças, segundo vários textos da palavra de Deus, né, Pedro fala isso, né, os discípulos falam isso, desde Jesus quando estava reunido, né, falando a respeito do divórcio, e as pessoas tentaram tirar as crianças para que Jesus continuasse falando e não perdesse, né, o raciocínio. Eu acredito que eles pensaram assim: então vamos tirar as crianças daqui para que Jesus continue falando a respeito desse tema. Aí Jesus disse: não impeçais que eles cheguem até mim, porque deles é o reino dos céus. Então nós precisamos, assim como o próprio Salomão, né, ele fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, e quando forem velhos não se desviarão dele. E nós estamos num mundo, irmãos, que o ensinamento, ele está, eu estou assim pensando no meio secular mesmo, ele está muito bagunçado com relação àquilo que as crianças devem aprender. E a santificação, quem vem com esse propósito para o mundo, para as pessoas, é a igreja. Mas quando nós olhamos para as escolas, quando nós olhamos para o mundo, e principalmente nessa época, né, que nós vemos aí aflorar o pecado com esse carnaval, que eu vou ser bem sincero para os irmãos, as únicas notícias que eu tenho é de eu estar vendo Instagram, Facebook, Twitter e alguns meios de notícias na quais não são mais televisão. Eu não estou assistindo mais, porque o que tem permeado na televisão, irmãos, você precisa ter uma santificação muito grande, para que você olhe para aquilo e retenha só aquilo que é bom. E eu venho dizer isso para os irmãos, porque hoje está assim, qualquer coisa que saia na mídia, seja uma música, seja uma palavra, seja até dentro da escola, esses dias eu vi uma criança bem pequenininha, 1 ano e meio, né, preparadinha ali para ir para a creche, já com a sua máscara, com as suas fitinhas toda desenhada, para a iniciação ao carnaval. Então a gente olha aquilo e fala assim: Senhor amado, sabe que esses dias, eu não sei se vocês viram essa notícia, entrou em recuperação judicial, como muitas empresas estão entrando, aquela empresa de chocolate Pan, que fazia aquele cigarro de chocolate, moedinhas de chocolate. Vocês lembram disso, os mais antigos? Aí tinha isso, não tinha? E eu estava ouvindo um programa de rádio, um senhor com uma voz bem grossa falou assim: olha, aquilo lá era politicamente incorreto, né? Porque a minha família toda fumava, e quando eu ia com os meus pais, às vezes no bar, eu ia com meu pai no bar comprar cigarro, ele ia comprar cigarro, e ele comprava para mim o de chocolate. Aí quando eu cresci, eu só mudei, né, de chocolate para o cigarro normal, e eu fumo até hoje. Aí ele começou a falar sobre isso. Então, irmãos, qual é a diferença de você ver essa situação e você levar o seu filho pequeno, que seja na escola, né? Eu fui um crítico essa semana na reunião da Câmara. Eu falei: olha, por que fazer matinê para as crianças com dinheiro público? Deixa as instituições aí, né,
Porque nós vamos incentivar as crianças a uma coisa que inicialmente, né? Aí vem aqueles cristãos que falam assim: ah, pastor, isso aí não tem problema. Lá no inferno vai ter um cantinho assim com uma plaquinha dizendo: aqui não tem problema. E vai estar tudo lá. Porque a gente precisa ensinar, conforme Salomão disse, a criança no caminho que deve andar. Isso é santificação. Isso é santificação quando você ensina a criança. E eu li 2 textos lá, eu li esse de Provérbios e eu falei sobre o mesmo versículo que está escrito em Mateus, Marcos e Lucas, que fala que se algum de nós, adultos, fizermos uma criança, um pequeno se desviar, seria melhor que amarrássemos uma pedra de moinho no pescoço e nos lançasse no mar. Então nós precisamos em todo o tempo ensinar os nossos filhos, ensinar, né, dentro de casa, na igreja. Por isso que há um texto da palavra que diz que não há tempo, é em todo o tempo, seja deitado, dormindo, caminhando, não importa. Nós precisamos ensinar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. E nós, irmãos, vivemos em dias que nós precisamos filtrar tantas coisas que nós recebemos, né, que as ferramentas, elas precisam ser ensinadas, para que você, ao momento que não esteja próximo do seu filho, que muitas vezes está brincando com isso aqui, ou o controle da televisão, ele tem a atitude de mudar de canal, ele tem a atitude de tirar aquilo que ele está, muitas vezes, vendo, porque, irmãos, o que você digitar aqui vem, o que você, às vezes, procurar, hoje as televisões são smart, você pode procurar as coisas lá, vem. Então nós vamos nos santificar de que forma? No mundo que oferece as coisas mundanas assim, exacerbadas a todo tempo para nós. E lá dentro da sua casa, nos seus ouvidos aí, no foninho de ouvido, você pode estar recebendo, né, de graça, todas aquelas coisas que você acha que é, mas não é. E elas aparecem de forma que a nossa santificação, ela vai ficando cada vez mais longe. E não tem como nós falarmos de santificação sem falarmos de pecado. Porque o pecado, como diz uma música do Tales, né, todo dia ele vem. E ele vem, é verdade. E ele não vem assim feio, não. Ele vem muitas vezes de forma de pessoas que você conhece. Porque quando você recebe, eu vou dar um exemplo, se passar um desconhecido e te der um saquinho com doce, você come? Eu não como. Mesmo que ele esteja embaladinho bonito, porque você não conhece a pessoa, não é assim? Às vezes uma criança, eu quero, mas nós precisamos ensinar, porque hoje estamos vivendo dias difíceis. Então esse ensinamento vai trazer, né, tanto para os nossos filhos, dentro da nossa casa. E como isso, né, vai acontecer, irmãos? Vai acontecer dentro da palavra de Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Vamos lá para o versículo 24. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele nos exorta, dizendo assim, olha, cuidado, não rejeite aquela fala, se os que recusavam a ouvir, aquele que os advertiu em terra, não escaparam, ou seja, o escritor aos Hebreus está falando de Jesus, quando ele estava aqui, eles recusaram a fala de Jesus, e ele estava aqui nessa terra, aí tem uma vírgula dizendo assim, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez abalar não apenas a terra, mas também os céus. A palavra ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Sabe, irmãos, quando eu e você, nós estamos seguros na mão do Senhor, a nossa fé ela não pode ser abalada. É isso que o escritor está dizendo aqui. Tudo que foi criado, as coisas, né, físicas, elas podem ser abaladas. Imagina você, né, quanto 2 nações estão sofrendo agora por esses dias que ocorreu esses 2 terremotos, né, que abalou, um terremoto que abalou 2 países. Milhares de pessoas morreram. Há relatos, né, de pastores que morreram, seus filhos ficaram, né? Há relatos de crianças, eu li um relato ontem de uma criança que foi achada, provavelmente 5, 6 dias depois, dizendo assim, um homem de branco me alimentou. Quem viu essa notícia aí?
Um homem de branco me alimentou, de 5 anos. Irmãos, muitas vezes as pessoas perguntam, aqueles mais céticos, né? Mas por que Deus permitiu isso? Sabe, existem algumas perguntas que quando alguém faz isso para mim, eu procuro rapidinho no Google aquela carta da filha do Billy Graham e mando para a pessoa. Lá tem muitas respostas. Se você ainda não procurou, não sabe o que significa isso, procure na sua casa. A carta da filha do Billy Graham. Porque quando lá nos Estados Unidos as 2 torres gêmeas foram destruídas, ela foi chamada numa faculdade para responder algumas perguntas da ciência, né? E ela respondeu claramente que nós fomos tirando Deus das coisas. Nós tiramos Deus das escolas, nós tiramos Deus, né, das orações, e foram tirando. Então Deus foi deixado de lado. E quando nós tiramos Deus da nossa vida, Ele não tem compromisso nenhum conosco. Agora, quando você coloca Deus no princípio, no centro da sua vida, você começa a se santificar. E só assim, irmãos, nós veremos a Deus. E quando nós falamos do mundo, o mundo físico, ele está aí. Você vai trabalhar, você pode ir para o shopping, quem gosta aí do futebol pode assistir jogo, né? Mas leva aqueles tampãozinhos de pôr no ouvido assim, né? Para você não ficar ouvindo muita coisa, porque é terrível, né? Eu já fui algumas vezes, é muito palavrão, é verdade. Não é legal, assim, muitas vezes mas para quem gosta do jogo, né? Não é pecado você ir lá, embora você está ouvindo essas coisas. E Fórmula 1 então? Eu tinha vontade de levar meu pai um dia a assistir jogo do Corinthians, né? Corintiano. Aí eu falei assim, não dá. E quando eu fui, eu trabalhei numa grande empresa há muitos anos, eu fui já por 6, 7 vezes eu fui. Irmãos, se alguém já acha que no futebol é muito palavrão, lá é melhor nem ir. Melhor nem ir. É terrível. Além dos palavrões, as coisas de duplo sentido ali é terrível. Levar a esposa então, nem pensar. Vá sozinho. Se você gosta de automobilismo, vá um dia sozinho. Depois você vê. Né? Por quê? Porque o mundo é assim. Mas o mundo físico, não, o mundo espiritual. No mundo físico nós vamos viver. Você pode sair, você pode assistir um concerto, você pode ir, em qualquer lugar você pode ir. Só que quando você for para esse lugar, precisa ter um propósito. Precisa ter, né, algo que dentro de você faça você ir lá e não absorver aquilo que não é de Deus. Ah, pastor, então eu posso ir para o carnaval? Sim, pega a sua Bíblia, uns panfletos, vá lá falar do amor de Deus. Agora, pôr uma roupa, aliás, nem é roupa, né, isso que o pessoal coloca, eu estava vendo hoje a pastora Tânia Tereza, ela falando com as adolescentes e com os adolescentes, falando assim, olha, você quer atrair um príncipe? Se vista como princesa. Porque se você se vestir com uma piriguete, você vai parecer só safado na sua vida, só sem vergonha. Irmãos, isso a palavra de Deus ela nos ensina. A palavra de Deus ela tem a moderação como algo importante para nós e ela nos ensina. Então a santificação ela vai vir na nossa vida a partir do momento que nós vivemos nesse mundo, mas não vivemos no mundo físico, com o nosso espírito, no mundo espiritual. Nós passamos a viver com a palavra de Deus na nossa vida. Olha, irmãos, olha o versículo 28 aqui, o que ele escreve: portanto, já estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agora agradecidos, e sim, adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e com temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe, irmãos, esse fogo consumidor, ele vai surgir no momento certo, mas hoje ele é graça, hoje ele é amor, hoje ele é paz, ele é alegria, ele é o nosso ajudador, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é aquele que se fez carne, ele é aquele que quando ele sobe aos céus, ele olha para nós e diz assim, olha, eu vou, mas não vos deixarei sós, deixarei com vocês a presença do Espírito Santo. Então quando nós buscamos a santificação, nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas sabe, irmãos, que algumas vezes nós sofremos correção. Quem é o pai aqui, a mãe,
né, que vendo o seu filho, muitas vezes, fazendo algo que não está correto, você vai lá e corrige. Mas por que você corrige? Porque você quer que aquela criança, ela não faça mais aquilo e ela aprenda que aquilo é errado. Mas por que aquilo é errado? Porque dentro da palavra de Deus diz que certas atitudes são erradas. Então nós corrigimos, não é assim? E assim também é Deus para conosco. Volta um pouquinho aí lá no versículo 4 do capítulo 12. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esquecem da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como os filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Sabe, então quando você ouvir uma palavra, ou você lê um texto, ou você ouvir uma palavra em que alguém esteja falando, pregando a palavra de Deus e aquilo doer lá dentro, fique feliz, sabe por quê? Porque Deus aceitou você como filho. Eu sou filho, você é filho. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nos entregamos a Ele e falamos: Senhor, entra aqui na minha vida, né, muda a minha vida, transforma, faz com que o Espírito Santo me dê direção. Isso, irmãos, é santificação. E nós precisamos a todo tempo, seja no nosso trabalho, seja em casa. Como em casa? Sabe, irmãos, em casa a mulher santifica o marido santifica a mulher. De que forma? Amando, tendo o outro, né, como a si mesmo, ou seja, fazendo para o outro aquilo que você deseja que faça para você. Isso é a palavra de Deus. Como é que eu vou, muitas vezes, tratar o outro de uma forma que eu não gostaria de ser tratado, e depois você espera algo diferente? O ser humano, irmãos, ele, por natureza, ele é vingativo. A nossa natureza é pecaminosa. A reação de um tapa, geralmente é outro tapa, não é um beijo, não é assim? Só que muitas vezes o que você faz não é um tapa fisicamente, mas uma palavra muitas vezes mal colocada é pior do que um tapa fisicamente. Às vezes uma atitude, né, algo vingativo, né, porque não aconteceu isso, agora eu não fiz isso. Então nós precisamos crescer espiritualmente para passar por cima dessas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque todo dia, toda manhã, a palavra de Deus diz que ela se renova na nossa vida, e nós precisamos ter esse coração e fazer isso também com o cônjuge, lá em casa, com os nossos filhos, com aqueles que muitas vezes nós nos relacionamos aí fora, seja no trabalho, seja você sai, vai abastecer seu carro, você vai na padaria, você vai no mercado. O respeito, a gentileza, não é assim? Isso são coisas que a palavra de Deus nos ensina. Por que nós somos assim? Porque Jesus foi assim. E Jesus literalmente, Ele deu a outra face. Será que nós, como seguidores de Cristo, daríamos a outra face naquele momento de raiva, de rancor, ou de algo que acontece na nossa vida? Então, irmãos, a santificação, ela vai trazer isso na nossa vida. E sem ela, como está escrito aqui, nós não vamos ver o Senhor, nós vamos ver a Deus. Então essa preocupação, ela precisa existir dentro de nós, irmãos. Sabe por quê? Porque através desta santificação, nós vamos viver dias de lutas, mas de vitórias, de batalhas, mas de vitórias. Porque quem luta com você não é qualquer lutador, é o general de guerra, é o leão de Judá, é aquele que ruge. Olha, irmãos, eu gosto muito do mundo animal, sabe? E no mundo animal, quando um leão ruge, pode ser rinoceronte, que é muito mais pesado, às vezes 8, 10 vezes mais pesado que um leão. Pode ser um elefante, que às vezes é 20 vezes mais pesado que um leão. Mas quando o leão ruge, eles mudam o caminho. Pode ser o animal que for. Por quê? Porque o leão, ele tem estratégia. O leão, ele procura as suas presas e ele tem estratégia. Muitas vezes sozinho, muitas vezes em 2, em 3, em bando. Mas ele tem a sua estratégia. E Deus, Ele é considerado o leão. Ele ruge, e quando Ele ruge, irmãos, nada fica pelo caminho, nada fica na nossa frente.
E nós precisamos entender que se nós colocarmos a nossa fé no leão, nós vamos vencer, nós vamos nos santificar, nós vamos batalhar, mas nós vamos conseguir. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nos traz isso. E esse texto, quando nós olhamos para ele, irmãos, o livro de Hebreus, ele é muito específico para os cristãos. E quando nós olhamos, muitas vezes, quem Deus usa, né? Deus usa pessoas que muitas vezes nós não pensaríamos que podiam ser, essas pessoas poderiam ser, né, usadas por Deus. Se você virar uma folha aí no capítulo 11, né, depois você pode ler na sua casa, ali o escritor aos Hebreus, ele fala um pouco dos heróis da fé. E o último, lá no versículo 31, do capítulo 11, o escritor, ele exalta uma mulher, de nome Raabe. E quando você vai ver a vida dessa mulher, ela era uma prostituta. Mas quando 2 homens de Deus apareceram na cidade, o Espírito Santo fez aquela mulher entender que aqueles homens eram homens de Deus, e ela trouxe aquelas pessoas para dentro de casa, porque aqueles homens estavam sendo perseguidos, e eles foram lá para olhar, porque Deus tinha algo a fazer naquele lugar. Mas ela foi usada por Deus, e como ela foi usada por Deus, ela foi ressaltada aqui, por esse escritor de Hebreus. E quando ela viu que aqueles homens eram homens de Deus, ela pediu que Deus a abençoasse, tanto é que ela recebeu uma palavra daqueles 2 homens: olha, a cidade vai vir, ela vai ser saqueada, ela vai ser devastada, mas você, né, se você deixar aqui, né, aqui nesse lugar, né, um sinal, você será preservado, você e a sua família. Ou seja, pela atitude daquela mulher, né, uma família foi salva. E pela atitude da sua vida, né, por você procurar a santificação, eu quero dizer a você que Deus está dizendo que você vai ter a sua casa salva, que você vai ter, né, a sua vida mudada, mas nós precisamos buscar essa santificação. E olha agora, nesses dias que nós estamos vivendo, dias terríveis aí para os jovens. Eu contei aqui na semana passada de uma moça, né, que queria ser batizada antes do carnaval. Por quê? Porque ela queria ter a marca do Senhor dentro dela, né? Porque quando você se batiza, né, você deita ali naquela água, você se levanta, o simbolismo daquilo é que o velho homem fica, mas a nova vida se levanta, e nós vamos viver uma nova vida com Cristo, né? Viver alicerçada na palavra, e nós precisamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Lembrando que o pecado ele vem, mas nós temos 2 opções: ou abraçar ele, ou rejeitar ele. Rejeite. Ah, pastor, é difícil. Rejeite. O Senhor, ele te ajuda. O Senhor, ele nos ajuda. Sabe, quando você pede ajuda ao Senhor, ele nos ajuda. Irmãos, tudo está na direção do Senhor. Tudo está. Às vezes coisas que nós vemos, até esse caso que eu citei desse terremoto, depois daquele terremoto, deu mais 90 terremotos na sequência, de magnitude um pouquinho mais baixa. Imagina, as pessoas estavam tentando salvar pessoas e ainda tinha prédio caindo, porque na sequência foram caindo os prédios, as pessoas dentro, prédios de 10, 12, 15 andares. Imagina como que fica as pessoas que estão lá no primeiro, segundo, muitas vezes nem acha mais as pessoas, porque até tirar tudo aquilo já dissolveu. Mas eu posso dizer a você que todas aquelas pessoas que estavam lá tiveram a mesma chance que nós temos aqui, de ouvir a palavra de Deus. Porque hoje, irmãos, a palavra de Deus, ela falta muito pouco para chegar, como diz a própria Bíblia, nos 4 cantos da terra. E nós precisamos estar atentos, porque esse dia, ele chegará para nós, seja individualmente, ou seja coletivamente. E se nós estivermos naquele dia, santificados pelo Senhor, pode ter a certeza que nós veremos a face do nosso Criador. Você verá a face do seu Criador. Por isso, irmãos, precisamos ensinar os nossos filhos. Ensine. Olha, eu tive hoje ali, eu olhei para o rostinho assim de cada um que estava ali, irmãos. Olha, eu não conhecia 80%. Graças a Deus, porque a palavra está sendo pregada. É lógico que eu lembro dos nossos filhos que estão lá, dos filhos de vocês, mas muitas visitas estiveram lá, muitos adolescentes jovens que foram convidados e estiveram ali, e eu tenho certeza que a semente foi plantada, né, e pelo mover que houve ali, né, porque eu fui acompanhando os irmãos que mandaram para nós, e graças a Deus por isso. E é isso que nós temos que fazer todo o tempo,
Ah, pastor, mas eu não posso fazer como estão aqueles irmãos lá naquela faculdade americana. Ah, mas você pode sim, todos os dias, acordar de manhã e falar: Senhor, hoje o meu dia vai ser uma benção. Pai, traga aqui os seus anjos, me acompanha onde eu for. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, hoje eu tenho que fazer uma entrevista de emprego. Ah, hoje eu tenho que ir no médico, hoje eu tenho que ir no fórum, hoje eu tenho que ir em qualquer lugar, irmãos, que você for. Convide o Espírito Santo para ir com você. Sabe por quê? Porque onde você chegar, o mundo espiritual vê. Como um moço que tem um testemunho muito lindo, que eu já assisti algumas vezes, que ele foi criado para que o mundo espiritual do maligno o formasse, e ele andava com os espíritos malignos, e ele enxergava o mundo espiritual, e quando ele começou a enxergar os anjos de Deus, ele perguntava para o mundo espiritual dele: olha, o que é aquilo? O mundo espiritual dele falava: aquele lá são os anjos do mal, né? Do diabo. E era ao contrário. Mas assim como o texto que o Kleber leu aqui, né? Falando, né? Que o diabo chegou a Jesus e disse: olha, se tu me adorares, eu te darei tudo isso que você está vendo. Irmãos, para começar, o diabo nem tinha a autoria da terra. A terra nem era dele. Nem é dele, né? Então ele já mente na primeira vez. Depois fala que vai dar uma coisa que não é dele. Então, as pessoas vivem nesse mundo, achando que tudo é assim. Não, vamos todos os dias da nossa vida, né? Levante de manhã, agradeça ao Senhor. Ah, pastor, mas está difícil, sabe, eu tenho uma situação. Agradeça ao Senhor. Paulo e Silas, quando tinham apanhado, estavam presos, e eles tinham tudo para falar assim: nossa, olha, nós falando do amor de Deus, olha uma situação nossa aqui. Não, eles começaram a cantar. Sabe o que aconteceu? Todas as cadeias foram quebradas, todas as portas foram quebradas, até aqueles que estavam lá, nem sabiam o que estava acontecendo, as portas se abriram, eles puderam sair de lá. Ou seja, por quê? Porque dois resolveram adorar. Adore ao Senhor, adore a Deus. Quando você adora a Deus, você santifica o seu lugar, a sua casa, a sua vida, não importa o que esteja acontecendo. Irmãos, eu vivi 4 meses assim, nós lá em casa, difíceis, mas sempre quando a gente estava junto, a gente adorava ao Senhor, porque é difícil você olhar para alguém que pregou a palavra de Deus todo o tempo da sua vida praticamente, e a pessoa vai definhando pequenininho, né? Mas o que a palavra de Deus fala a respeito de nós? Que esse corpo aqui vai voltar para o pó, e muitas vezes ele volta com dificuldade, só que aquilo que nós fazemos no mundo espiritual é o que vale para o céu, porque não importa quantas pessoas às vezes estão servindo ao Senhor, sofrem um acidente, perdem uma perna, um braço, né? Fica sem um membro, e você pode ter a certeza que a palavra de Deus mesmo diz que lá no céu nós não teremos falta de nada. Se alguém nasceu aqui, né, não sei, sem algum membro, lá no céu não vai acontecer isso. Por quê? Olha lá, você vai ver de volta, né, Vera, o seu dedinho, né? Ela sofreu um acidente e perdeu o dedinho, mas vai ter de volta lá. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Irmãos, lá não haverá choro, não haverá rancor, não haverá ranger de dentes, isso não é lá. E nós estamos caminhando para lá, mas para ir lá, para nós vermos ao Senhor, nós vamos ter que ser igual às crianças. Nós vamos ter que ter aquela coisa, né? Outro dia, irmãos, nós estávamos aqui no grupo missionário de crianças, daqui a pouco vai ter um vídeo aí que nós vamos ver, e nós recebemos aqui muitas crianças, e um dia uma criança, ela veio até a mim e falou: tio, você pode orar para o meu pai? Eu falei: posso. Aí eu abracei assim, sentei assim na cadeira para ficar baixinho perto da criança, e falei assim: por que você quer que ore para o seu pai? Ah, porque meu pai está preso. E eu não sabia o porquê do pai estar preso, eu também não perguntei para a criança, eu orei. Só que depois eu fui saber o porquê o pai estava preso. Irmãos, terrível. Mas veja a cabeça daquela criança. Ela falou assim: tio, ora para o meu pai, ele está preso. Então, irmãos, se nós tivermos essa pureza, do que muitas vezes nós olhamos, e cada vez mais as crianças estão tão precoces, não é assim? Sabe por quê? Porque a informação está assim, ela está muito fácil. E como eu gosto de bicho, às vezes eu falo com a Alice, e falo: Alice, o que é aquilo lá? Ah, pai, aquilo lá é um bem-te-vi. Esses dias eu mostrei uma mancha na água,
E aí a mancha na água, assim, no mar, né? Ela corria para lá e para cá. Ela falou: pai, é um cardume de peixe. Aí depois a câmera entra dentro da água e era um cardume de peixe. Então assim, as crianças vão aprendendo coisas tão rapidamente que a gente nem tem noção. Eu cheguei lá esses dias, eu falei: Alice, o que é isso aqui? Ah, pai, ela falou assim, a Cibele olhou, eu falei: bem, é isso mesmo, ela acertou. Então assim, as coisas acontecem tão rápido. A informação está tão rápido hoje que nós, quando éramos crianças, nós não tínhamos esse tipo de informação. Hoje tem. Só que da mesma forma que eu estou falando de bicho, é tudo que você pensar que existe informação está disponível. Então, nós temos que ensinar. E esse ensinar vai fazer com que os nossos filhos, a nossa casa, a nossa vida, ela se santifique todos os dias. Nós vamos viver no mundo aí fora, mas não no mundo físico, no mundo espiritual. No mundo físico nós vamos comer, nós vamos trabalhar, você vai levantar de manhã, você pode ir ao médico, você vai na faculdade, você vai no trabalho, né? Lembrando, irmãos, que eu falei aqui com os jovens, hoje existe um estudo de que cada 10 jovens cristãos que entram numa faculdade, 7 se desviam da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando chegam lá, além da ciência, eles recebem a ideologia. E quando eles não conseguem argumentar contra a ideologia abraça eles. Então nós precisamos, além de ensinar a palavra do Senhor, nós precisamos entender como o mundo está caminhando, para que você, ao longo do tempo, ensine os seus filhos. Precisa fazer faculdade? É muito importante. Embora muita gente hoje está ganhando dinheiro sem faculdade nenhuma, porque elas acham nichos de mercados que às vezes ela aprende, né? Ela aprende rapidamente, celular mesmo, né? E ela passa a viver uma vida até boa, mas precisa, por quê? Porque vai mudando muito rápido. Se você for acompanhar muitas profissões que hoje existem, elas vão deixar de existir agora, por 2, 3 anos, elas vão deixar de existir. Por quê? Porque a evolução é muito rápida. E o mundo, né, da informática é assim, é bom, mas às vezes é ruim para algumas coisas. Mas nós precisamos estar inseridos nesse contexto, junto com a palavra de Deus. E é tão fácil hoje você trazer, né, algo para o seu filho, né, trazer algo para dentro da sua casa, né, dentro do seu relacionamento, com as questões da palavra de Deus. E ela está aqui. Então que eu e você, nós possamos entender, irmãos. Vamos lá para o versículo 28. Nós precisamos entender que nós estamos recebendo um reino que é inabalável. E se ele é inabalável e você faz parte desse reino, você precisa estar revestido da sua fé, que também ela pode te tornar inabalável. Se você ler depois, leia o capítulo 11 na sua casa. O capítulo 11 começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Aí ele começa falando, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado, né? E pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Aí ele começa a falar daqueles que foram pessoas que tiveram seus nomes. Sabe, irmãos, se eu falar que quem foi Noé foi um homem que venceu, ou desistiu, você vai falar: não, ele venceu. Abraão venceu, ele desistiu. Não, ele venceu. Mas e aquele jovem, quando Jesus olhou para ele e falou assim: olha, vai, vende tudo que você tem e me segue. A palavra de Deus fala o nome dele aqui? Não, por quê? Porque ele desistiu. Não desista. Se você desistir, o que os seus filhos, o que a sua casa vai ter de exemplos lá para frente? Nós não podemos desistir. Olha, está difícil, louve, mas continue santificando o seu lar. Está difícil lá no relacionamento, continue santificando o seu marido, continue santificando a sua esposa. Ah, pastor, mas está difícil. Olha, enquanto está durando, procure o conserto, porque depois que estraga, aí precisa uma nova, né, um novo arranjamento. É possível? É possível. Esses dias mesmo eu recebi um WhatsApp de uma senhora. Ela não está aqui no nosso meio, dizendo assim: olha, eu passei 20 anos da minha vida num relacionamento ruim, terrível, cheio de traições, e agora eu estou precisando, né, eu
estou namorando outra pessoa, mas eu preciso de um direcionamento, porque o primeiro acabou com a minha vida. Em virtude disso, até o meu filho, que não sai muitas vezes de casa, é contra um novo relacionamento, porque ele acha que eu vou sofrer de novo. Sabe, irmãos, isso acontece. Eu não estou aqui revelando o nome da pessoa, porque isso são fatos que existem, e nós temos inúmeros acontecimentos assim. Sabe por quê? Porque não tinha a palavra de Deus, embora conhecedores, mas nós não vivemos a palavra de Deus. E quando nós não vivemos a palavra de Deus, o diabo ele vem para bagunçar, ele vem para destruir, ele vem para arrancar da nossa vida. Podemos passar por momentos difíceis? Podemos, mas com a palavra de Deus sempre dá para recomeçar, sempre dá para viver uma nova vida, amém? Seja ela com uma outra pessoa, né? Porque existem os caminhos aqui dentro da palavra, é só nós entrarmos. Eu dou graças a Deus, né? Ontem, sexta-feira, estava aqui os irmãos, né, da equipe de casais, né, estava aqui falando do amor de Deus, e quem está vindo, está aprendendo, né? E muitas vezes nós precisamos sentar, né, para estar ouvindo essas palavras, e que ela entre no nosso coração, amém? Mas eu quero que você fique em pé, e eu quero te lembrar que aqui o escritor aos Hebreus, nesse versículo 28, diz que nós recebemos um reino inabalável, e esse reino inabalável, quando você aceitou Jesus, ele entrou aí dentro de você. Agora você precisa trabalhar ele para que as coisas do mundo, né, ela não entre na sua vida. Aliás, que as coisas que estão dentro de você, elas saiam para dentro do mundo, amém? Porque é nós que temos que influenciar. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós viramos luz, e não dá para nós pegarmos essa luz e escondermos debaixo da cama. Nós precisamos colocar em lugar alto, e esse lugar alto é viver uma vida, né, uma vida entregue ao Senhor Jesus. Você está solteiro, né? Viva na presença de Deus, viva segundo a palavra. Não saia por aí experimentando o que o mundo acha que você deve experimentar, não. Seja uma pessoa entregue ao Senhor, porque no momento certo virá. Você está casado, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, dê exemplos. E assim, irmãos, nós vamos vivendo uma vida santificada ao Senhor. Sabe, irmãos, Deus me formou de uma forma que eu copiei muito o Pai, sabe? E ele não era uma pessoa de ficar muito em cima dos irmãos, das pessoas. Eu não fico perguntando, por que você não veio na igreja? Eu não fico perguntando, porque em certo dia alguém me falou que você estava com a latinha de não sei do que. Eu não fico fazendo isso, sabe por quê, irmãos? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E eu acho que se nós aprendermos assim, nós vamos cuidar mais da nossa vida, e nós vamos viver uma vida melhor. Porque o mundo está cheio de gente aí cuidando da vida dos outros, né? E eles não olham nem para dentro deles, e se ficam olhando para as pessoas. E nós precisamos viver assim. Então olha, se santifique, leia esses textos aqui, chegue na sua casa, leia o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12 de Hebreus, que são textos feitos para nós, que servimos a Cristo. E eu tenho certeza que você vai crescer, né, na sua vida espiritual, primeiramente, e depois na sua vida física, amém? Vamos orar. Coloque a mão aí sobre o seu coração. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse culto da família, e o Senhor falou conosco, Senhor, nesta manhã, nessa noite, ó Pai, desde a manhã que nós estávamos, Senhor, com os adolescentes, os jovens em adoração, e o Senhor vem falando, Senhor, comigo, meu Pai, a respeito desse tema, que nós precisamos nos santificar, para que nós possamos ter a oportunidade de ver ao Senhor, porque a Tua palavra diz que sem santificação, nós não veremos a Deus. Do que adianta, meu Pai, nós andarmos todo esse tempo buscando, ó Senhor, a Tua palavra, e por muitas vezes nós não nos atentarmos à Tua palavra, perdemos a nossa salvação. Pai, que no nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, há muitas vidas aqui, meu Pai, eu não sei, Senhor, como estão servindo a Ti, mas eu sei, meu Pai, que se houver alguém aqui nessa noite, e desejar, Senhor, uma nova mudança, ó Senhor, fazer com que o Senhor faça novamente na vida dessa pessoa, um reencontro com o Teu Espírito Santo. Se alguém, Senhor, nos ouvindo pelo rádio, pelas mídias sociais, que desejam, Senhor, um encontro, ó Senhor, contigo, que o Senhor venha, Senhor, agora, através do Teu Espírito Santo, se esta pessoa permitir, ó Pai, que ele entre agora, Senhor, dentro desta vida, entre agora, Senhor, preenchendo, ó Senhor, muitas vezes este vazio que está aí, meu Pai.
Pai, que no nome de Jesus, esta vida receba agora, nesta noite, a Tua presença, a Tua graça, no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja. Está aqui? Amém. Irmãos, acho que tem um vídeo, vamos se assentar um pouquinho, para a gente ver esse vídeo aí da escola bíblica, que vai retornar das crianças. Tem a escola bíblica e tem das crianças. Vai passar só o das crianças ou os dois? Os dois? Amém. Vamos ver. É bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Oi, turminha! Nós estamos aqui para deixar um recado muito especial e importante para você. Tia Zilá, você sabe o que vai acontecer aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, dia 25 de fevereiro? Eu sei, pode contar? Pode contar. Então, dia 25 de fevereiro, teremos o nosso encontro missionário de crianças, às 14h30 até às 16h. É isso mesmo, e a gente está esperando todas as crianças de 5 a 9 anos, para juntos nós adorarmos a Deus e ouvirmos uma palavra que vem lá do céu para o nosso coração. Você é nosso convidado mais que especial. Vamos falar para eles, vem para o GMC? Vamos lá? 1, 2, 3. Vem para o GMC! Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão. Amém, graças a Deus. Olá pessoal, estamos aqui novamente para convidar vocês para vir para a nossa Escola Bíblica Quadrangular. Nós retornaremos dia 26 de fevereiro, às 9h15 da manhã. A gente já vai estar aqui esperando vocês com um delicioso café da manhã. Às 9h30 a gente divide em salas, nós temos salas para todas as idades, a partir de 1 ano. É aqui na Congregação 2, nós esperamos você, eu e toda essa equipe maravilhosa. Vem pra Quem tem acompanhado conosco aí no WhatsApp, nós vamos enviar esses 2 vídeos, aí você pode divulgar também, amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar por as famílias, vamos orar aqui pelas pessoas que pedem oração, aqui no caderno da oração. Se você tem alguém que você quer colocar em oração agora, vamos fazer isso juntos? Vamos orar por Ivanildo de Oliveira, pelo Diego, pela Sabrina, o Daniel, o Pedro, né, a Débora, a Rita de Cássia, né? Vamos orar por todas essas pessoas aqui, amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos, Senhor, pelo caderno da oração, por todas essas vidas, Senhor, que foram descritas aqui, meu Pai, pessoas que precisam de libertação, de cura, ó Pai, pessoas que passam por depressão, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Pai, oramos por todas elas, Senhor, por aqueles também que nos ouvem através do rádio, aqueles que nos ouvem através das mídias digitais, Pai, que no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, cura agora, Senhor, passa com o Teu poder, passa, Senhor, ó Deus, com a cura, com o Teu milagre, Senhor, na vida, Senhor, dessas pessoas que estão agora, Senhor, orando, pedindo, clamando a Ti, Senhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus, e eu oro por todos nós que estamos aqui, meu Pai, ó Senhor, por cada lar representado, ó Senhor, por cada família, que no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha proteger a todos nós, Senhor, guarda-nos, Senhor, guarda com a Tua presença, ó Senhor, estiver, Senhor, alguém, ó Senhor, neste lar desempregado, eu quero dar uma palavra, Senhor, que nesta semana, esta vida receberá, Senhor, um emprego, meu Pai, que no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, esta vida, Senhor, terá o sustento da sua casa. Pai, nós oramos no nome precioso de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Vamos dar o nosso grito de fé com Jesus, vamos lá? Com Jesus, já mudou, já há diferença, amém. Irmãos,
o grupo de evangelismo da nossa igreja está uma benção. Eu quero agradecer aos irmãos, viu, que têm feito esse trabalho, né? Eu vi umas fotos essa semana, né? Os irmãos estiveram até com pessoas que a sociedade rejeita, né? Ali na frente do centro odontológico ali, a gente chama assim, né? Tem muitas pessoas ali que bebem, que ficam ali, né? Com a garrafinha na mão ali, e são pessoas que também carecem da palavra de Deus, né? Até essas que nessa semana estão aí pulando carnaval, né? Não, que tenham a possibilidade, né, de se encontrar com Jesus, amém? É muito importante isso, e nós devemos ir agradecer, né, a Deus. E os irmãos, né, têm feito esse trabalho. Se você deseja, né, estar nesse trabalho, fale com a irmã Santina, né? Ela tem todo esse trabalho feito aí, né? Vamos estar dando apoio em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que nos visita? Eu sei que o Kleber já perguntou das pessoas novas, mas quem está nos visitando hoje? Você nunca veio aqui? Tem alguém aqui? Tem um moço aqui, muito obrigado pela visita, viu? Tem o Rogério ali atrás, aquele moço de amarelo ali. Se você puder, né, pelo menos dar uma palavrinha com ele, amém? Nós pegamos pelo menos o telefone de quem tem vindo aqui, para a gente receber bem as pessoas, né? Seja bem-vindo aqui no nosso meio. Quem está próximo aí desse moço aí, cumprimenta ele, diga a ele que bom que você está aqui, amém? Aleluia. Faça assim, vamos receber a bênção apostólica? Aleluia. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Que a graça de Deus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, que Deus proteja todos nós, em nome de Jesus.